Já que é para falar de barcos antigos, nós vamos lá para o começo, não é? Então, Gênesis capítulo 1, os versos 1 a 3 nos dizem assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora eu gostaria que você fosse comigo para João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 até o 14. E lá está escrito assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Terceiro texto que eu quero ler com você, mesmo João, só que agora o capítulo 16, e nós vamos ler do verso 7 até o 14. João 16, verso 7 até o 14. Diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, pois, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém. Meus amados irmãos, nas 2 semanas passadas, o pastor William falou sobre Efésios, numa quarta-feira, Colossenses, noutra quarta-feira. E nessas 2 cartas de Paulo, ele enfatizou a centralidade de Cristo. E eu quero continuar falando com você hoje sobre a centralidade de Cristo. O João Magalhães, na sua pregação do domingo, se você estava aqui, também falou da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. E meus amados irmãos, toda a Escritura, toda a Bíblia tem como veio central, eu sempre digo assim, como fio vermelho que percorre a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, Jesus Cristo. Se você olhar em Gênesis, você vai achar Jesus.
Se você olhar o Êxodo, você vai achar Jesus. Se você olhar os números, você vai achar Jesus. Se você ver Levítico, você vai achar Jesus. Se você olhar o Deuteronômio, você vai achar Jesus. Assim como em todos os livros, tanto no Velho como no Novo Testamento. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Hoje nós estávamos numa reunião de pastores, hoje de manhã, e um pastor compartilhou conosco, ele de uma maneira muito triste, compartilhou que eles foram fazer um trabalho evangelístico num bairro chamado Vila Manaus, aqui em Criciúma, e usaram as dependências da escola para esse trabalho, um trabalho social e evangelístico. E conversando com a diretora da escola, a diretora então falou com eles algumas coisas que ela estava assustada, porque ela tinha chamado uma psicóloga para fazer uma palestra para as crianças daquela escola, e em um determinado momento a psicóloga perguntou, a psicóloga acho que nem era cristã, não era esse o tema da palestra, mas a psicóloga, falando de religião, perguntou: quem aqui conhece Jesus? Para surpresa dessa psicóloga, da diretora que estava ali presente, 80% das crianças não sabiam quem era Jesus. E a psicóloga insistiu, porque ficou admirada. Como? Insistiu e percebeu que as crianças sabiam o que era igreja. Que tinha uma igreja no bairro. Mas que essa igreja era frequentada pelos avós delas. Mas quem é Jesus? Não, isso elas não sabiam. E aí, claro que estão conversando com esse outro pastor para fazer um trabalho. Mas essa é uma realidade chocante para a gente. Que talvez tem filhos aqui, tem crianças das nossas famílias maiores, que talvez não conheçam o Senhor Jesus. E você me pergunta, mas será que agora vem, por exemplo, a Páscoa? Mas quem trabalha o tema da Páscoa em casa? Não precisa levantar a mão e responder. A gente delega ou para a igreja ou para a escola. Acontece que a maioria das crianças, se perguntar num primeiro momento qual é o motivo da Páscoa, o que é a Páscoa, elas provavelmente vão indicar um coelhinho. E se nós falarmos do Natal, provavelmente o Papai Noel é mais popular do que Jesus Cristo. E aí elas vão aprender com quem? Porque apresentar Jesus para as crianças é tarefa de pai e de mãe. Mas onde estão as famílias? Mas onde está a centralidade de Cristo? Em primeiro lugar, na nossa vida. Esse texto de Gênesis capítulo 1, ele fala do princípio, ele fala que o Espírito de Deus estava ali, e ele fala que houvesse luz. Deus inicia o seu processo de criação. E aí o texto paralelo que nós pegamos de João capítulo 1, ele nos apresenta que desde o princípio era o Verbo. E nós vemos algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro fala do Verbo, que o Verbo está com Deus. Desde o princípio, desde o começo da criação. Depois fala, e o Verbo, eu creio que você está entendendo,
ele se refere, se você olhar na sua Bíblia, ele vai estar com letra maiúscula, porque é uma referência a Jesus Cristo. E ali vai dizer que Jesus é Deus. Ali também vai dizer que todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle. Se você lembrar da semana passada, que o pastor William pregou, em Colossenses, isso fica muito claro, essa centralidade de Cristo. Porque diz ali que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meu irmão, eu preciso te dizer que se você está aqui, é porque Jesus te fez. Se Jesus não tivesse colocado a sua palavra de poder para você ser criado, e não tivesse soprado para que você tivesse vida, você não estaria aqui. Meus amados irmãos, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse texto também nos diz que Ele é a vida, que a vida estava nele. Em outro texto também de João, capítulo 6, 14:6, desculpa, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus fala isso, porque Ele é a vida. Meu irmão, você está vivo? Mas você está vivo mesmo? Então dá um glória a Deus aí, por favor. Estou vivo, glória a Deus. Se você está vivo, é porque Jesus te deu vida. Ninguém mais te deu vida. Não foi Charles Darwin que te deu vida. Não foram as mutações que te deram vida. Jesus te deu vida. E o texto continua dizendo que Jesus não é só a vida, mas essa vida é a luz dos homens. E tem ainda o que diz ali, e tem uma palavra de vitória que diz que a luz prevalece sobre as trevas. Porque, meus amados irmãos, este mundo é um mundo de lama. Esse mundo que jaz no maligno, que jaz no pecado. Meus irmãos, o pecado é algo tão feio, tão terrível, tão sujo, tão abominável. Mas nós vivemos dias que parece que a gente deixa o pecado, a gente quer assim deixar ele mais leve. A gente quer deixar ele menor. A gente vai se acostumando, não é tão grave assim. Meus amados irmãos, se nós tivéssemos a ideia do lamaçal que é o mundo, do lamaçal do que é um pecadinho, porque pecadinho não existe, a Bíblia não fala. A Bíblia fala de pecado, que nos separa de Deus. Pecado que nos faz perdidos, eternamente perdidos, condenados ao inferno. Então, toda vez que você olhar para pecado, que você pensar em pecado, que você for tentado a pecar, lembre-se que aquilo não é um pecadinho. Aquilo é pecado. Aquilo te condena. Aquilo é horrível. Aquilo crucificou Jesus. Se você pensa que há pecadinho, imagine Jesus carregando um pecadinho.
Você acha que foi um pecadinho que ele carregou na cruz? Não foi, meu irmão. Qualquer mentirinha é muito sério. O pai da mentira continua sendo Satanás. E quem mente serve a Satanás. Ponto. Mas o Senhor Jesus é vida e luz, e Ele diz que as trevas não prevalecerão contra Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa vitória. É nós sermos livres desse lamaçal de pecado no qual o mundo vive, se enreda, se enleia, se perde, morre. Mas há uma esperança. A luz prevalece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra a luz. Essa é uma palavra de vitória para mim e para ti, meu irmão. Mas escolha viver na luz. Continuando no nosso texto, ele fala de um homem chamado João Batista, que foi enviado por Deus para ser um testemunho da luz. Meus amados irmãos, o que você é? Eu quero te dizer que João Batista não era melhor do que eu e você. Eu e você também fomos chamados para testemunhar da luz. Esse mesmo chamado está sobre mim e sobre você. Mas qual é o seu testemunho? Eu quero te perguntar hoje. O que é que você testemunha lá fora? Com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho. João Batista também não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz, para que a verdadeira luz iluminasse a todos os homens. Você já pensou que se você não está brilhando a luz de Jesus, tem gente perto de você que está nas trevas? E não está sendo iluminado porque a sua luz não está brilhando? O texto continua nos dizendo que o mundo, esse mundo da lama do pecado, não conheceu o Senhor Jesus. Não reconheceu Ele. O mundo não o conheceu e não conhece até hoje. Você olha no mundo, você vê algumas coisas, às vezes que brilham um pouquinho, mas se chega perto, você vai ver que não conhece o Senhor Jesus. Não conhece. Às vezes até pensa que conhece, né? Porque conhece o Jesus histórico, o Jesus religioso, mas não o conhece pessoalmente. Porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus pessoalmente, nós somos transformados. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não quiseram saber dele. Quantas vezes, meus amados irmãos, eu e você, também não quisemos saber dele? Quantas vezes deixamos ele de lado? Mas, quem o recebe, torna-se filho de Deus.
nascido do sangue, diz aqui, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Mas é nascido de Deus. Meus amados irmãos, eu e você temos essa oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, de nascermos de Deus. Você já imaginou essa maravilha? Isso é nascer de novo, é ter uma nova oportunidade, é uma nova vida, é tudo novo. E esse Jesus, que nos torna filhos de Deus, nascidos de Deus, diz esse texto que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Quem se encontra com Ele, conhece a sua graça, conhece a verdade e vê a sua glória. É verdade, né, Tarcísio? Glória a Deus por isso. É verdade. E eu queria te perguntar, como talvez aquela psicóloga, quem é Jesus para ti? Pense sinceramente, quem é Jesus para ti? Quero te dizer, Ele é uma pessoa. E Ele é Deus. Mas esse Jesus nos fala nesse capítulo 16 de João, que Ele teria que ir, porque se Ele não fosse, não viria o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, que em Pentecostes foi derramado sobre toda a carne, que é algo maravilhoso, tremendo, lindo. É o Jesus que subiu ao céu, é o Espírito Santo que desceu sobre toda a carne. E esse texto nos diz que esse Espírito Santo ia ser enviado para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto o Espírito Santo não nos convence, a gente não acha que pecado é pecado. A gente acha que pecado é uma coisa normal, todo mundo faz. Ah, mas eu não desejo mal para ninguém, as pessoas me dizem, né? Mas eu não desejo mal para ninguém. Não desejar mal para ninguém é muito pouco, né, irmão? Mas até isso é uma mentira, né? Porque a gente, fatalmente, em algum ponto da vida, a gente vai desejar mal para alguém. Depois a gente se arrepende, volta atrás, né? Mas a gente só pode se arrepender por causa do Senhor, porque Ele se fez justiça por nós, né? Por causa desse Espírito Santo que nos convence, né? Da justiça e do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está julgado, por causa de Jesus, né? Esse Espírito também, ele quer nos, além de nos convencer, ele quer nos guiar a toda a verdade. Se você precisa, se você ama a verdade, é o Espírito Santo que vai te guiar a ela. A verdade hoje, meus irmãos, nós vivemos tempos em que, olha, falar de verdade é difícil. É muito difícil. As pessoas não acreditam que existe uma verdade. As pessoas acreditam em si mesmas. Acreditam nas suas verdades. Acreditam nas verdades que elas viram no Facebook. Acreditam nas verdades que leram em algum livro, que estudaram em algum lugar na faculdade. Mas não acreditam na verdade absoluta. E meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa
que para ser cristão, nós precisamos crer é que Jesus é a verdade. De que a verdade existe, tem nome, e é o Espírito Santo que nos convence e que nos guia a toda a verdade. O texto continua, e ele diz que esse Espírito Santo também ia falar tudo que ele tivesse ouvido, e anunciar as coisas que virão. O Espírito Santo vai nos situar no tempo, no espaço. O Espírito Santo é aquele que nos mostra a verdade, é aquele que anuncia as coisas que virão. E esse Espírito Santo também glorifica a Jesus. Ele também recebe tudo que é de Jesus e tudo que é do Pai. E nos anuncia essas coisas. Meus amados irmãos, quem é o Espírito Santo para você? Eu preciso te dizer, ele é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele não é um transcendente. Ele é uma pessoa. E ele é Deus. Ele aponta para a verdade, para a vida, para a luz. Nos mostra o pecado, nos guia à verdade. Eu e você não podemos viver sem o Espírito Santo. Mas sabe que muitas vezes nós entristecemos o Espírito. Trocamos o Espírito por tantas outras coisas. Mas Ele está aqui hoje. E Ele quer avivar a tua vida. O Espírito Santo quer levar Jesus para o centro da sua vida. Não é para o canto. Não é para um lugar qualquer. Mas é para o lugar principal. Para o comando. Se talvez você está afastado. Se talvez você nunca teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu queria te dar uma oportunidade de vir aqui na frente. E deixar o Espírito Santo te convencer. Sabe, o convite do Senhor, ele é muito simples. Ele só diz, vem. Ele não coloca condições. Ele só diz, vem. E eu também queria te dizer, vem. Tem alguém que quer vir para mais perto de Jesus? Para ser cheio do Espírito Santo? Tem alguém? Tem alguém que gostaria de vir? Será que a gente quer que seja feita a vontade de Deus mesmo? Ou será que a gente quer que seja feita a minha vontade? Eu queria que você desejasse
Que a vontade de Deus seja feita. Que a luz brilhasse. Que você fosse um testemunho. Que você vivesse a vida. Aleluia. Aleluia. Deus amado, Deus querido, eu quero abençoar, Senhor, essa vida, ó Deus, que está aqui. Quero clamar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha guiá-lo a toda a verdade. Quero clamar, Senhor, que Teu Espírito Santo venha encher, venha cumprir todo o Teu propósito. Que Tu, Senhor Jesus, sejas o centro, a verdade absoluta, e ocupe o primeiro lugar na vida desse meu irmão, em nome de Jesus. Quero abençoar a vida do meu irmão, que ele também seja cheio do Teu Espírito Santo. Onde ele andar, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, traga toda a revelação que ele precisa, toda a bênção, toda a graça, toda a verdade, no nome de Jesus. Deus, muito obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui hoje. Que cada um de nós, Senhor, possa ser impactado por essa palavra do princípio de quem Tu és, e que o nosso encontro contigo, Senhor, seja tão real, que cada um de nós possa ter certeza deste novo nascimento, possa ter certeza da salvação. Não porque somos bons, não somos bons, mas Tu és bom, Senhor, e assim Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Aleluia.